Esses dias eu tinha gravado um vídeo fazendo uma meditação na narrativa de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. E hoje eu vou repetir novamente essa meditação, só que ela vai ficar um pouco mais ampliada do que a outra. Vou dar mais alguns detalhes que eu não dei na outra. O tema é o mesmo, é sobre a fé. E eu quero dizer para vocês que existe dois tipos de fé quando se estuda a Bíblia Sagrada: a fé de Jesus e a fé dos demônios. E qual é a diferença de uma e qual é da outra? A narrativa, como eu já falei, é de Mateus. O personagem principal ali é Jesus Cristo e os outros dois personagens é o prudente e o insensato. A palavra prudente aqui, ela vem do grego pronimos, que quer dizer inteligente, sábio. E a palavra insensato vem do grego moros, que quer dizer incrédulo. E as palavras de Jesus a eles é a seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tem algumas outras palavras aqui, como rocha, como casa, que tem alguns que são simbólicas, representam, que nem casa, representa a fé, tanto a fé do prudente quanto a fé do insensato. A fé do prudente é a fé de Jesus. A fé do insensato é a fé dos demônios. E a palavra rocha ali é a palavra que simboliza a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, como ele mesmo inicia dizendo: quem ouve estas minhas palavras. E aí o que vai acontecer? As mesmas coisas que acontecem com o prudente acontece com o insensato, o que acontece com o insensato acontece com o prudente. Todos os dois estão morando aqui nessa terra, neste mundo, e neste mundo acontece coisas que não deveria acontecer se não houvesse pecado, mas elas acontecem porque existe pecado. E são coisas que nem a gente está vivendo agora, é coronavírus, é todo tipo de doença, é terremoto, é chuva de granizo, é vento, ciclone, é maremoto, é morte, enfim, é uma lista. E aí, eu quero destacar aqui nessa meditação de hoje uma diferença. A fé de Jesus, que é praticada ali pelo prudente, é aquela fé que incentiva ele a obedecer ao que ele ouviu a respeito da palavra de Deus. E a fé dos demônios é aquela fé que não leva o insensato a praticar aquilo que ele conhece. Então tem dois tipos de fé, dois tipos de fé, e tem também dois grupos de pessoas na Terra, no mundo. Aqueles que praticam o que eles conhecem a respeito de Deus, da vontade de Deus, e aqueles que não estão nem aí, que não querem praticar. Por exemplo, tem gente que sabe que não pode
levar uma criança para uma denominação, para um líder religioso colocar um pouco de água na cabeça dela, porque ela é criança. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Ela não sabe discernir entre o certo e o errado. Ela não tem oportunidade de fazer escolha. Se ela quer seguir se ela quer aquilo, se ela não quer. Se ela quer ir para uma denominação, se ela não quer. Até porque em si, esta prática, aí ela não é uma prática que vem da fé de Jesus. Pode ler todo o Novo Testamento, que não vai se ler a respeito de um líder religioso, nem os discípulos, nem Jesus, nem João Batista, derramando um pouquinho de água, e ainda mais numa criança. Portanto, tem o batismo bíblico, que é aquele batismo da fé de Jesus, que é quando a pessoa está adulta, que ela sabe discernir entre o bem e o mal, que ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela escolhe querer aquilo para ela, e aí ela vai lá num líder religioso e é batizada, tendo todo o seu corpo mergulhado na água. E o insensato, o prudente, ele vai querer isso, porque ele ouve e vai obedecer. E tem o insensato que vai saber e não vai obedecer. E é um direito que ele tem, que Deus dá para ele, que é o livre-arbítrio, que é a escolha dele e que ninguém pode tirar. Outro exemplo, a Bíblia fala de um dia de descanso por semana. Isso já foi estabelecido desde o princípio do mundo. A fé de Jesus vai levar a pessoa a ouvir, a saber qual é esse dia pela Bíblia e obedecer à palavra de Deus. E a fé dos demônios, ela nem vai levar a pessoa a saber, e se der certo da pessoa saber, a pessoa não vai querer obedecer. Porque é um insensato, porque é um incrédulo, como já é o significado da palavra grega ali para insensato, a palavra grega moros, quer dizer incrédulo. Então, quando tu diz que tu crê em Deus, que tu crê em Jesus, mas tu não obedece à palavra de Deus, Deus diz que tu é incrédulo, que tu é moros, tu é insensato, incrédulo. E quando tu ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, Deus diz que tu tem fé, é a fé de Jesus, a tua fé é a fé de Jesus. Entendeu? E a fé que o insensato diz que tem, Deus diz que ele não tem, e na verdade a fé dele é a fé dos demônios. Porque se tu ler o livro de Tiago, tu vai ver que o Tiago diz que os demônios até acreditam que Deus existe. Porque eles viveram no céu com Deus, antes de ser demônio, eles eram os anjos de Deus. Só que eles, em um determinado momento, eles se rebelaram contra o governo de Deus. O líder deles quis ser como o próprio Deus, quis sentar no lugar de Deus, no trono de Deus. Pararam de obedecer à palavra de Deus e se tornaram demônios. Hoje eles são chamados de demônios, não são praticantes da palavra de Deus. Portanto, existem esses dois tipos de fé. A fé dos desobedientes é uma fé que para Deus não existe. Deus diz que não é fé, mas é a dos demônios lá. E a fé, porque eles não obedecem. E aqueles que ouvem e obedecem, de fato, eles têm a fé de Jesus, que é a verdadeira fé. A fé genuína, cristalina, que vem da palavra de Deus, que é dada por intermédio do Espírito Santo, que leva a pessoa à obediência à palavra de Deus. Portanto, acho que nesse vídeo ficou um pouco mais claro para vocês aí que gostam de ouvir a palavra de Deus e praticar ela na vida de vocês.
E eu sempre gosto de terminar dizendo que existe esperança para o insensato também. Se o insensato quiser mudar de lado e passar para o lado da fé de Jesus, dá tempo para isso. Jesus ainda está no santuário celestial, intercedendo como mediador diante do Pai, intercedendo por todos aqui na terra, tanto pelo insensato como pelo prudente. Se o insensato quiser sair fora do time no qual ele pertence, passar para o lado do time de Jesus, vai dar tempo, Jesus vai interceder por ele, ele vai ser perdoado e Deus vai dar uma nova oportunidade, uma nova vida para ele começar e ser salvo. Assim como também dá para o prudente que hoje está vivendo a fé de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, voltar atrás, mudar de lado, passar para o lado de lá. O meu conselho, portanto, para o prudente é continuar no caminho de Deus, e o meu conselho para aqueles que conhecem a palavra de Deus, então conhecem pelo menos um pouco da palavra de Deus, que estão assistindo esse vídeo, mas que não procuram obedecer, é passar para o lado de cá, passar para o lado de Jesus, da fé de Jesus, que é aquela fé que é praticante, que opera. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tomaram essa decisão de ser prudente, e abençoe também aqueles que já são prudentes, que estão procurando viver a fé de Jesus, a fé obediente. Um grande abraço e até o próximo vídeo, a próxima meditação.